Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre classes e ordens de um número natural. Então vamos falar um pouco mais sobre o sistema indo-arábico. Esse sistema ele nasceu na Índia, depois ganhou o mundo árabe, daí dizer sistema indo-arábico, e foi amplamente aceito posteriormente lá na Europa. Como os agrupamentos no sistema indo-arábico eles são realizados de 10 em 10, esse sistema também é conhecido como sistema decimal. Nesse slide, nós vamos ampliar o conceito de classes e ordens de um número no sistema decimal. Mas antes, vamos convidar aqui o Recrutinha para reforçar esses conceitos iniciais. Então, a primeira coisa que ele vai te falar é que o sistema atual de numeração é o sistema decimal. Via de regra, né? Claro que existem exceções. Os computadores, por exemplo, usam o sistema binário. E nós temos outras situações do dia a dia onde existe a utilização de um sistema de numeração que não seja o decimal. Isso pode acontecer, mas via de regra estamos sempre utilizando o sistema decimal. Outra coisa, o sistema é decimal porque os agrupamentos, como dito antes, são feitos de 10 em 10. Então agora vamos nos concentrar no conceito de classes e ordens de um número decimal. Então vou apresentar para vocês 4 classes. Tem outras? Tem, mas nós vamos focar apenas nas 4 primeiras classes. E cada classe ela vai trazer 3 ordens. Então a primeira classe traz uma ordem, 2 ordens, 3 ordens. A segunda classe 4, 5, 6. A terceira classe 7, 8, 9. E a quarta classe 10, 11, 12. Tá? Então no final teremos 12 ordens em 4 classes. Vamos mostrar para você com imagens para ficar mais fácil de você entender. Vamos colocar aqui a primeira classe, que nós vamos chamar de classe das unidades simples. Como dito antes, cada classe vai ter 3 ordens. Então, na primeira classe, nós temos primeira, segunda e terceira ordem. Primeira ordem, nós chamamos de unidades. Então, primeira ordem da primeira classe, unidades. Segunda ordem da primeira classe, dezenas. Terceira ordem da primeira classe, centenas. Agora, vamos te apresentar a segunda classe. E a segunda classe vai ter novamente 3 ordens. Então vamos colocar aqui a segunda classe e vamos falar que ela será chamada de classe dos milhares. Vamos colocar aqui as 3 ordens. Observe que essas 3 ordens elas são cumulativas, né? Nós paramos na primeira classe, primeira, segunda e terceira. Agora na segunda classe, quarta, quinta e sexta. Então, a quarta ordem está na segunda classe e chama-se unidades de milhar. A quinta ordem está na segunda classe e se chama dezenas de milhar. A sexta ordem está na segunda classe e se chama centenas de milhar. Observe que nós temos aí um padrão, né? Unidade, dezena, centena. Então, a gente olha em qual classe estamos. É a primeira classe? Unidade simples. Então, unidade, dezena, centena. É a segunda classe? Então, é milhares. Unidades de milhar, dezenas de milhar, centenas de milhar. Ok? Então, agora vamos para a terceira classe, que é a classe dos milhões. Como dito antes, cada classe tem 3 ordens, que são cumulativas. Então, se nós estamos na sexta, nós teremos agora a sétima, oitava e a nona ordem. Aqui. Então, vamos para a nomenclatura. Sétima ordem da terceira classe, unidades de milhão. Oitava ordem da terceira classe, dezenas de milhão, porque estamos na classe dos milhões. Nona ordem da terceira classe, centenas de milhão. É sempre unidade, dezena e centena. O que varia aí é a classe em que você está, ok? Vamos para a quarta classe, classe dos bilhões. Cada classe tem 3 ordens, que são cumulativas. Então, nós temos agora décima, 11ª e 12ª ordem. Então, décima ordem, que está na quarta classe, é a unidade de bilhão. 11ª ordem, que está na quarta classe, é a dezena de bilhão. E, por fim, 12ª ordem, que está na quarta classe, que é a centena de bilhão. Então, classes e ordens foram apresentadas aqui dentro desse sistema decimal. Vamos ver agora no próximo slide um exemplo de como que você vai observar classes e ordens de um número nesse panorama que foi dado nesse slide. Então, depois de construir o conceito de classes e ordens, vamos convocar o Recrutinha para que ele proponha um exemplo vinculando tudo isso daqui que foi visto com a ideia de sistema posicional. Vamos ver um exemplo. Colocar nesse quadro o número 23.532. Então, a primeira coisa é observar a posição dos dígitos. O número 2 ele ocupa uma posição à direita. Ele não foi deslocado nenhuma casa à esquerda. Então, ele não vai multiplicar
nenhuma vez o 10. Então, 2 é 2 mesmo, vai para a primeira ordem da primeira classe. Agora, o 3 está deslocado uma casa à esquerda. Nós vimos que cada casa que você desloca, você multiplica por um múltiplo de 10. Então, uma casa vai multiplicar por 10. Duas casas por 100. Três casas por 1.000. Quatro casas por 10.000. Então, nesse caso, uma única casa por 10. Então, não é 3, é 3 vezes 10, que dá 30. 30 é uma dezena, então vai para a segunda ordem da primeira classe. Claro que é a ordem das dezenas, dezenas simples. Então, aqui o 5. O 5 está deslocado duas casas. Então, ele vai multiplicar 5 vezes 100, porque foram duas casas de deslocamento. Então, são dois zeros, né, na frente do número 1. 1 seguido de dois zeros é 100. Então, 5 vezes 100 dá 500. 500 são 5 centenas, né? Então, nós estamos aqui na casa das centenas, terceira ordem da primeira classe. Agora vamos aqui para o número 3. O 3 está deslocado 1, 2, 3. Então, ele vai multiplicar 1.000. 3 seguido de 3 zeros, 3.000. 3.000 está na classe dos milhares. Deixou de ser unidade simples, agora já são milhares. Então, nós estaremos na segunda classe. Porém, na unidade de milhar, né? Então, nós teremos o 3 para a quarta ordem da segunda classe, que é a ordem das unidades de milhar. Agora, o 2 foi deslocado 1, 2, 3, 4 casas à esquerda. Então, não é 2, é 2 vezes 10.000, daria 20.000. Estamos ainda na classe dos milhares, porém, agora não estamos com unidades de milhar. Aqui nós tínhamos 3.000, 3 quantidades de 1.000. Agora nós temos 20 quantidades de 1.000, 20.000. Então, nós já estamos nas dezenas de milhares. Então, por isso, nós vamos colocar esse 2 na quinta ordem da segunda classe. E assim fica construído o nosso exemplo. Representamos o número 23.532 no quadro de valor lugar, deixando claro em que ordem e em que classe cada um desses dígitos ou algarismos devem ser colocados.